E muitas vezes nós falamos sobre comemorar a Páscoa, comemorar o Natal. Ah, pastor, mas como? Comemorar o quê? Se comemora Natal. O Natal, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Ah, se comemora a Páscoa, deve-se comemorar a Páscoa. Como assim comemorar a Páscoa? A gente vai estar falando sobre isso. Comemorando a Páscoa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler dois textos da palavra. Primeiramente, 1 Coríntios 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeiro Coríntios, capítulo 5. Se tem alguém do seu lado que tem Bíblia, dá uma carona para a pessoa. Isso deixa ninguém sem estar acompanhando a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém? Todos conseguiram achar? 1 Coríntios 5. Depois a gente vai para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos o quê? A festa da Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos ler novamente o versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí de repente você pergunta, pastor, mas o que é Páscoa? Como surgiu esse nome Páscoa? Por que Páscoa? Como aconteceu Páscoa? Então você vai ver comigo lá em Êxodo, capítulo, lá no comecinho da Bíblia, e pode deixar até sua Bíblia aberta direto em Êxodo, que a gente só vai ficar nesse texto. Êxodo, capítulo 12, é o segundo livro, não tem como errar, querido. Gênesis e Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer, para aí calculares quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, as cabeças, as pernas e as espessuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Agora vai até o versículo 11, um pouquinho depois, só por um versículo. Versículo 11 diz: dessa maneira comereis lombos tingidos, sandália nos pés e cajado na mão, como ele usei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei por sobre a terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Em inglês é pass over. Passarei por cima, passarei por vós. Tem na Bíblia em inglês, inclusive, queridos. E não haverá entre vós praga destruidora.
quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vamos um pouquinho mais à frente, versículo 21. Só vira a folha, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias. Imolai o quê? A Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Passover, né? Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor, você pode reparar que o destruidor está com letra maiúscula, destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Guardai-vos, pois, isto para estatuto, para vós outros, para vossos filhos, para sempre. Vamos continuar lendo. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Seu filho hoje, voltando para casa, perguntar: que festa é essa? Que rito é esse? Versículo 27, você vai responder. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Meu Deus. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai. Estamos aqui para fazer o que diz o último versículo desse texto, Pai. Para nos inclinarmos e adorarmos a Ti, Senhor. Porque só Tu, Senhor Deus, é digno do louvor e da adoração. Que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor venha falar poderosamente sobre as nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Pai, porque poderíamos estar em outros locais, Senhor Deus, mas escolhemos estar aqui porque nós Te amamos, Pai. Não conseguimos viver sem Ti. O Senhor é a nossa prioridade, por isso aqui estamos, Pai. Fala poderosamente com Teus filhos que aqui estão. Tira, Pai, toda a sonolência, toda a dispersão da mente, tudo que tem de roubar essa palavra nesse momento, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Porque esse momento não pertence a nós, mas a Ti. Porque para Ti, Senhor, nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, comemorando a Páscoa, está bonito aqui. Parabéns, hein, Cléo? Cada dia mais bonitão. Vou botar um pouquinho de água aqui para mim. Queridos, o homem, ele entra em êxtase em qualquer tipo de comemoração. A comemoração, a festa, é algo que o homem se fica, né, adora, curte, quer fazer. Por exemplo, esse ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, na Rússia. Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo. Brasil ganha de 3-0. Queridos, o Brasil para. Orlando, que você sabe, né? Orlando é estacionamento dos brasileiros. Orlando para. Os Estados Unidos inteiro para. Tudo para por causa, para comemorar uma Copa do Mundo que o Brasil vai ganhar, né, nesse ano lá na Rússia. É uma comemoração também. Né? Existe a comemoração que quando você passa, por exemplo, para uma faculdade. Você passou numa faculdade, você fez um college, você passou, tirou uma nota boa, né? O que você faz? Você comemora também, chama as migas, chama todas as pessoas juntas de você, e você quer celebrar, comemorar uma grande conquista, como passar numa faculdade. Né? Você também, quando você tem, por exemplo, você está com um processo para ter o green card, olha que benção. E ninguém tomou posse. Você está com processo para ter o green card esse ano, aleluia. E com esse processo para ter o green card, adivinha o que acontece? O green card, ele é aprovado. Olha que benção aí. O que você vai fazer? Vai chamar o pastor, vai dar fazendo festa, uma benção, né? Por quê? Comemorando até chegar o primeiro ano, aí faz uma festa, chama a igreja inteira, uma benção. Por quê? Né? Do dia que vai estar aí também, já o ano. Por quê? Porque é para ser comemorado de fato. Comemoração é algo importante, celebração é algo importante. Agora eu digo para você, qual seria a principal comemoração nossa? De tudo isso que eu falei, pastor, não, a principal celebração é o green card, ou então aniversário de uma filha, aniversário de casamento, como eu fiz dia 11 de março. Queridos, a principal celebração
é a nossa salvação em Cristo. Ele nos salvou. Jesus resolveu o maior problema da nossa vida, que seria a nossa condenação ao inferno. Isso é motivo de não só celebrarmos hoje, mas celebrarmos todos os dias a Páscoa. Amém? Amém. Olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão. Meu irmão. Não, com alegria, com festa, assim. Meu irmão, hoje é dia de comemorar a Páscoa, a vitória contra a morte, em nome de Jesus. É dia de celebração, de festejar realmente o que Deus fez. E é justamente o que o texto diz de 1 Coríntios 5, no versículo 7 e 8, que nós lemos, né, que devemos comemorar o Cordeiro Pascual, e Jesus aí como uma figura de Cordeiro, como você leu em 1 Coríntios capítulo 5, celebremos a festa, porque o Cordeiro foi imolado. O que é imolar, queridos? Tudo isso eu vou explicar hoje. Hoje vai ser uma aula didática, né? Vai ser tipo uma aula, né? Vai ser um culto com uma aula que a gente precisa compreender realmente o que é a Páscoa. Eu tenho certeza que se eu perguntar o que é a Páscoa para cada um aqui, eu acho que vai ter algumas respostas semelhantes, que de repente você caminha um pouquinho mais tempo na igreja, mas terão pessoas que não vão explicar: não, a Páscoa é porque Jesus morreu na cruz. Amém. Não, a Páscoa é porque tem um coelho que todo ano ele bota um ovo e sai de chocolate assim. E não é, querido, o coelho é uma figura babilônica, isso é outro culto, né? É uma figura, além de ser um animal impuro, como diz em Levítico 5:11, é o coelho. Então assim, não tem nada a ver com o coelho. E eu vou estar explicando hoje um pouquinho mais sobre o que é a Páscoa, por que celebramos a Páscoa, por que nós comemoramos. A gente precisa entender qual a importância da Páscoa, o que é a Páscoa. O nome Páscoa, você pegar Páscoa, né, e traduzir, por exemplo, se eu pegar daqui em português, é uma cadeia, tem gente que está em dúvida, gente. Não é um animal, não é um passarinho, é o que, gente? Cadeira. Uma cadeira. Traduzindo, em inglês, chair, ok, chair. Cadeira, chair. Deus você traduz para God, Deus, olha que bênção. Páscoa, você traduz como Pesach, que é a origem da palavra do hebraico, é Pesach, que significa passar por cima. Em inglês, como eu já falei, Passover. Mas o que é passar por cima? Quando você fala Páscoa, você está falando passar por cima. É o que você está querendo dizer. Mas por que passar por cima? O povo, querido, nesse tempo que nós lemos agora de Êxodo, capítulo 12, o povo estava numa escravidão de 430 anos, escravos do Egito. E essa escravidão já estava, eles gemiam já, devido ao sofrimento que eles possuíam. E eles orando, clamando a Deus: Senhor, a gente precisa sair daqui, a gente precisa de libertação, a gente precisa realmente se libertar do Egito. E Deus levantou um libertador, que foi Moisés. E Moisés, através de Moisés, você conhece, já viu o filme, né, você já viu tantos filmes que falam sobre Moisés, onde ele trouxe para Faraó e para o Egito 10 pragas. Primeira praga, transformou o rio Nilo em sangue. Segunda praga, piolho. Terceira praga, políticos brasileiros. Quarta praga, foram 10 pragas, tá lá direitinho. Foram 10 pragas que foram, é sério, querido, tá na Bíblia. É praga, assim, para destruir o país, destruir. E foi uma destruição lá no Egito. E nessa destruição, Faraó não liberava o povo, não vou liberar, mesmo chovendo pedra, escuridão sobre toda a terra, sobre toda a terra do Egito. E Deus chamou Moisés, nesse texto que nós lemos, Êxodo 12, é um texto muito, para mim, assim, me toca muito quando eu leio ele, porque eu não consigo ler esse texto sem pensar em Jesus. Meu Deus. Ele chama Moisés e fala: olha só, agora vai ser a última, é a 10ª praga. Com essa praga, Faraó vai libertar o povo meu que está aqui preso no Egito. Vai ser essa praga. Eu vou mandar um anjo, e esse anjo destruidor, ele vai matar todo filho primogênito. O que é o filho primogênito? Na minha casa eu tenho 2. Eu tenho o Natan e a Rebeca. O Natan tem 14 anos, a Rebeca tem 9. O filho primogênito é o mais velho, é o Natan, é o meu filho mais velho. Todo filho mais velho de Israel eu vou matar, eu vou acabar com eles. Só que tem o seguinte: esse anjo, ele vai entrar em todas as casas.
ele só não vai entrar na casa que tiver um sangue na ombreira. Ombreira é como ali onde o Diegão está, é na parte de cima assim dele, onde ele está, na ombreira da porta, na parte de cima assim da porta. É como se fosse nessa parte, aqui é uma porta, nessa parte daqui da porta, você vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar o sangue na porta. Quando o anjo da morte vier e ver o sangue na porta, ele não vai entrar, ele só vai entrar nas casas que não tem o sangue. E foi o que ocorreu, meia-noite. Veio o anjo da morte, o anjo destruidor, D maiúsculo, que era o próprio Deus executando o juízo sobre o Egito. E matou muitos, inclusive o filho de Faraó, todos que tinham uma casa, onde tinham filhos ou animais, não tinha filho, mas tinha animal, morreu o mais velho. E foi uma calamidade a ponto de Faraó libertar de fato o povo, né, e o povo pôde ter libertação do Egito. E foi determinado por Deus, como você leu, todo ano vocês vão comemorar a Páscoa. Está esquentando, agora o fogo vai descer, se prepara. Todo ano você vai comemorar a Páscoa do Senhor, você vai celebrar a Páscoa do Senhor, porque eu trouxe libertação sobre Israel. E todo ano o povo foi liberto e todo ano o povo celebrava. Era uma comemoração da libertação de escravos para agora serem livres. Da mesma forma, querido, Jesus nos libertou naquela cruz. A Páscoa é a libertação da nossa condição de escravo, escravo para o pecado, escravo para o nosso sentimentalismo, escravo do nosso passado. Ele te libertou para você ter um novo tempo com Ele, querido. A Páscoa é para ser celebrado todo dia, porque o sangue de Jesus, que não está numa ombreira, mas foi derramado no madeiro, ele foi derramado na minha vida e na sua vida para nos trazer a Páscoa, a libertação. E é interessante como tantas pessoas ainda vivem escravas, vivem presas de suas questões. João Batista, quando Jesus veio para batizá-lo, diz lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde Adão, querido. Quando Adão e Eva pecou, agora ele vai viajar, hein? Quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam de Deus. O homem tinha relacionamento com Deus, Léo. O homem todo dia, Deus na viração da tarde, ia até o homem e conversava com ele. Sabe o que a gente chama hoje de oração? Era conversa. Era como aqui com o William, recebi aqui o William mais cedo aqui, o William, tudo bom, bem-vindo, uma bênção está aqui. Conversa. Às vezes a gente quer mistificar a oração, tem que ter uma maneira de orar, tem que ter uma forma de orar. Não, o que é errado é você não orar, isso que é errado. Não tem uma maneira de orar, você tem que orar. E toda viração da tarde, diz a Bíblia, que Deus vinha até Adão e conversava com ele. Tinha um momento com ele, de tempo a sós com ele. Só que o pecado fez o homem enxergar a sua imundícia. O pecado fez o homem ver que ele estava sujo, porque quando ele pegou, os olhos de Adão e Eva abriram, e eles viram que estavam nus. Pegaram uma folha de figueira, imagine, querido, a folha de figueira é pequena, para tampar as suas partes íntimas, e se esconderam ainda. E Deus veio, e daí dá uma pregação, vai ser o próximo encontro dos homens, ó que bem, em maio, homens em maio, amém? Amém. Glória a Deus, a gente vai estar junto, vou pregar sobre isso. Deus chega para o homem, para Adão e fala: Adão, onde estás? Cadê você? Por que você sumiu? Onde você está? Deus sabia onde cada um estava, mas ele tinha que falar: olha só, sabe o que é, Deus? Eu pequei, né, e eu tive vergonha por estar nu, eu me escondi. Tive medo de ti, me escondi. E aí Deus dá a determinação, fala a punição do homem, da mulher, da serpente, e depois Deus fala: olha só, Gênesis capítulo 3, eu vou matar um animal. Diz alguns teólogos que é um cordeiro, mas não tem como dizer que é um cordeiro, porque a Bíblia não fala que é cordeiro. Diz que Deus fez peles de animais e cobriu o homem e a mulher. Gênesis capítulo 3, acredito que é versículo 29, depois eu vou conferir direitinho. Cobriu o corpo do homem com peles de animais. A primeira morte humana não foi de não foi de Abel, Caim matando Abel, não. A primeira morte na história do mundo
foi de um animal. Por quê? Porque Deus precisava, quem tinha que morrer era Adão e Eva. Quem precisava morrer por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte. O pecado, toda vez que nós pecamos, algo morre em nós. E Deus precisou matar um animal no seu lugar, já sombra, né, de Jesus, né? No lugar de nós, era nós que teríamos que ir para a cruz. No lugar de nós, foi Jesus, o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. E a partir dali, querido, o homem sempre na Páscoa, toda a época de Páscoa, a celebração que nós lemos de Êxodo 12, toda a época de Páscoa, o sacerdote ia ao templo, matavam, até hoje inclusive, o judaísmo, mata um cordeiro, e o sangue que é derramado daquele cordeiro simboliza perdão para o pecado do povo. Deus resolveu o nosso problema mandando o seu filho, o cordeiro perfeito, o cordeiro sem pecado, o único que poderia ir naquela cruz para mim, para você. Ele, querida, é Jesus. Por isso que Jesus tinha que ser morto na Páscoa. Não poderia ser outra data, não é coincidência. Deixou para ser na Páscoa, foi uma coincidência, não, queridos. Porque ele é o Cordeiro, como João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor que se entregou na cruz para trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. Para nós vivêssemos realmente uma vida livre da condenação, livre do pecado. E Jesus, querido, Jesus foi moído. Você já viu os filmes? Jesus colocaram uma coroa de espinhos dele, espinho da Índia, 5 centímetros, duro, furou o crânio de Jesus. Jesus recebeu 39 chibatadas, e cada chicoteada que ele levava tinha 5 tiras. Essas 5 tiras dilaceraram o corpo de Jesus. Sabe o filme que você viu, o Pastor de Cristo? Não foi igual não, foi um pouquinho pior. Você sofreu muito, né, no filme. Eu vi o filme pessoalmente lá no cinema, né, no Brasil. Nossa, eu morri. Mas aquilo ainda foi pouco perto do que foi feito. Tudo isso por causa de quê? O sangue do Cordeiro tinha que ser derramado para trazer perdão do pecado da humanidade. Ele te perdoou, querido. Ele trouxe perdão para você. Daqui a pouquinho nós vamos tomar da Santa Ceia. Eu vou estar explicando mais tarde um pouquinho. Ele trouxe perdão para a sua vida, meu irmão. É o sangue dele que nos perdoa. Por isso que nós temos que celebrar mesmo. Nós temos que comemorar a Páscoa. Nós temos que se alegrar na Páscoa. Desejar mesmo boa Páscoa para todos os seus amigos. Boa Pessage, boa Passover. Ele passou sobre a minha vida e sobre a sua vida para trazer salvação. Jesus é o Passover. Ele passou por cima de nós para trazer salvação sobre as nossas vidas. É Ele. Tá bom, pastor, legal, mas como a gente celebra a Páscoa? Vamos comemorar a Páscoa, né? Mas como comemorar a Páscoa? Primeiro, para você comemorar a Páscoa, você precisa dividir o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Você precisa dividir o cordeiro com amor. É o que está escrito em Êxodo 12, deixa sua Bíblia aberta, versículo 4. Êxodo capítulo 12, versículo 4. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer, por aí calculares quanto bastem para o cordeiro. Dividido. O cordeiro era para ser dividido. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tem que convidar o seu vizinho. Dividido um com o outro. Engraçado, dividir com o vizinho, você chamar o seu vizinho para vir para a sua casa. Isso lembra o que mesmo, gente? Lembra a célula, a primeira célula no Antigo Testamento foi na Páscoa comemorado. Chamar o seu vizinho, vem para cá que eu quero dividir algo com você. Eu quero dividir vida com você, porque quem estiver dentro da sua casa sem o sangue, que a gente vai se alimentar aqui do cordeiro, vai morrer. Divida o cordeiro, querido. Divida com a sua família. A gente precisa voltar, né? Até inclusive lá em casa também, já tem um tempo que a gente não faz, a gente precisa voltar a ter os cultos nos lares. Amém. Sabe o que é culto no lar? Você juntar com a sua família, e você tirar um período para você orar, para ler a palavra, cada um da sua casa orar juntos. A gente precisa ter um tempo de dividir com a nossa família o cordeiro. Dividir com os nossos vizinhos e as pessoas que estão próximas a nós. O cordeiro, a gente tem uma oportunidade, nós temos a célula, meu irmão.
A célula é a oportunidade que eu e você temos de levar pessoas para a igreja. Que a pessoa vai para a célula, começa a ver aquele amor, aquele carinho, que é algo natural nosso. A nossa igreja é uma família, natural. E a pessoa acaba sendo tocada pelo Senhor naquele momento. É na célula. Divida o cordeiro com as pessoas. Como participar da passagem, passar por cima, sem dividir o cordeiro, meu irmão? Ah, querido, você está numa igreja que vai estar sempre desafiando você, querido. Sempre a gente vai estar desafiando você aqui do altar. Você vai ser desafiado nessa semana, você dividir o cordeiro com uma pessoa que você não conheça. Você vai sair daqui, vai para um restaurante, fala de Jesus onde você estiver. Quando você pagar a conta, sabe o que eu faço? Toda vez que eu pago uma conta de um restaurante, de algum lugar, quando você bota o cartão de crédito, eu boto bem claro ali, coisas que você não precisa falar inglês, ou ter um curso de inglês para saber isso, meu irmão. Todos nós sabemos. Escreve na boleta, depois de você dar uma boa tip, né? Dá tip. Se você não der tip, a pessoa vai odiar Jesus. Então não escreve. Dá uma tip para a pessoa de 18%, 15%, que é o do restaurante normal, e você bota embaixo, Jesus loves you. Só bota isso. Querido, o povo está sedento, o povo quer, e a gente não divide o cordeiro com as pessoas. Amém? Amém. Uma vez, num restaurante, a gente foi almoçar com o pessoal da igreja, né, qual o nome daquele? A gente nunca mais foi, né, mano? BJ's, né? BJ's, ó, tem um hambúrguer, benção, vamos falar de comida na hora do culto, né? No BJ's, aí lá no BJ's, um americano, assim, enorme, aquele americano mesmo, né? Brancão, grandão, que estava servindo a gente, né? E servindo a gente, colocando comida ali para nós. Né? E no final, assim, eu chamei ele para a mesa, falei, I want to pray for you now. Aí o homem olhou assim, você não pede, querido, você já bota a mão e já vai orando. Né? Eu trouxe ele para perto de mim, porque ele tinha que pegar a nota, né, do pagamento da conta, e estava comigo, aí eu já segurei ele assim, com uma mão, já botei a mão no peito dele, e comecei a orar por ele. Comecei a orar com meu inglês, né, querido? Meu inglês de idolatria, né? Inglês de idolatria. Que tá melhorando, né? Tá melhorando, tá aí, ó. Tá melhorando, tá 2 professores aqui, ó, dessa. E meu inglês naquela época era idolatria, um tempinho atrás, né? Yes, oh Jesus, bless this homem. E nem nome Jesus, e orando por ele ali. Queridos, quem estava comigo sabe na mesa. O homem americano, assim, não sei se você sabe como é um americano. Americano não tem reação. Americano, você diz que vai matar ele e diz, oh, ok. Você diz que, $100 mil, ok. Americano não tem reação nenhuma. Ele não reage a nada. Mas o homem, daquele tamanho, William, olha, eu fiquei com vergonha. Um tamanhozão, grandão, alto, americanozão. O homem começou a chorar, assim, mas choro, não é choro de rico, né? Choro de rico, sabe como é choro de rico? É assim, não. É choro assim, choro de comunidade, baixa renda, assim. O homem começou a chorar, assim, gritar na minha frente. Mas chorar mesmo, muito. Acabou, o homem foi embora, saiu. A gente nunca mais viu o homem lá. A gente ficou ainda conversando lá, a gente pode conversar, né? A gente continuou conversando lá no restaurante, o homem sumiu, desapareceu. Por quê? Dividir o cordeiro. Dividir o cordeiro com amor. A gente precisa dividir o cordeiro, queridos. Divida o cordeiro. Meu Deus. A gente precisa evangelizar mais. Nós temos aqui DVDs. Eu vou trazer semana que vem. DVD com filme de Jesus. Dá para o seu vizinho americano. É traduzido para mais de 54 idiomas. Você pode dar para o americano, para o hispano, para quem você quiser. Semana que vem eu vou trazer, tá? Para você levar para sua casa e dividir o cordeiro. Você pode dar para quem você quiser, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho. A gente precisa dividir mais o cordeiro. Em nome de Jesus. Evangelize, fale de Jesus para as pessoas. Segundo, como é que a gente comemora a Páscoa? A gente comemora a Páscoa sem defeito, livre do pecado. Está escrito no versículo 5, Êxodo 12, versículo 5. 4, 5. O cordeiro será como? Sem defeito. Macho de um homem, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Sem defeito. Tinha que ser, o cordeiro tinha que ser perfeito. O que o cordeiro perfeito lembra? O cordeiro perfeito lembra quem? Jesus. Ele é o cordeiro que não tem perfeito, não teve pecado. E tinha que ser um cordeiro perfeito,
para matar, para colocar nas vergas da porta, na verga da porta, para não entrar o anjo da morte e destruir. Sem pecado, querido. Sem pecado. Ah, meu irmão, e para você saber que se tinha pecado ou não, tinha que examinar minuciosamente. Diz ainda no texto que você precisava olhar o cordeiro. Como é que você sabe se algo tem defeito ou não? Tem vendedores de carros aqui, o Wellington, né? Vai ver um carro, por exemplo, Wellington, quando a gente vê um carro, a gente olha os detalhes do carro. Opa, aqui tem um amassado, aqui já tem um arranhão, né, Ed? Também que trabalha com carro, aqui já tem esse problema aqui nesse farol, né? Que o Rafa comprou o farol, já comprou um negócio para um carro, né? Já comprou um negócio para limpar farol por dentro, para deixar certo. Mas ele sabe qual é o defeito do carro para poder não deixar o carro com defeito. Examinar minuciosamente. Porque eles não poderiam colocar um cordeiro com defeito. O que significa isso, querido? Significa que a gente precisa examinar a nossa vida diariamente. Pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. Meu Deus. Santa Ceia, nós vamos nos assentar na Santa Ceia daqui a alguns instantes. Santa Ceia é para lembrar daquilo que é a ressurreição de Jesus. O que ele se entregou na cruz é a sua ressurreição na cruz. Só que tem o seguinte... Eu não posso examinar você. Eu não posso examinar a Andréia, embora eu saiba que ela tem a vida com Deus, apta para tomar Santa Ceia, batizada, a Raquel, cada um, eu preciso me examinar. Eu já tenho trabalho comigo, querida, muita coisa para examinar na minha vida. É pecado, todos nós temos pecados. Examine o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Examinar. Quantas vezes você examina a sua vida? Pecado. Queridos, tem muitas pessoas que pecam, ficam pecando e colocam a culpa que nós somos pecadores. Já viu nada? A gente é pecador, né, pastor? Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. Todos nós temos pecados. Então, assim, é normal pecar. Meu irmão, não. Pecar é normal. Pecado é um acidente. Aconteceu. Algo que de repente aconteceu, não era para acontecer e aconteceu na sua vida. Não é algo que você fica sempre nele. Não, pastor, é pecado, não tem problema não. É adultério, não tem problema não. Eu, às vezes, vejo uns filminhos aí na internet, meio sujo. Às vezes, assim, eu olho mesmo, porque a gente é pecador. Isso é se encostar no pecado, querido. Amém. Pecador todos nós somos, mas você não pode viver uma vida no pecado. Vou falar uma frase muito profunda. Poderia ser de Sócrates ou de Platão. Filosófico. E vou falar em grego, para você aprender melhor. Vou falar em grego agora, a Natália vai entender bem agora. Vou falar em grego, Natália. Traduz aí pro povo aí. O barco, fala em português, o barco, ele pode estar na água, mas a água não pode estar no barco. Profundo, peraí, não, agora vou ter que assim, tem que falar com calma para você reproduzir melhor, né? Vamos repetir. O barco pode estar onde? Na água. Mas a água não pode estar no barco. Por que a água não pode estar no barco? Queridos, câmeras em mim, como diz o pastor Josué. Por que a água não pode estar no barco? Porque se a água estiver dentro do barco, o que acontece com o barco? Afunda. Ele afunda. É a mesma coisa na nossa vida. A gente pode estar num mar de pecados que existe no mundo, um mar de problemas, mar de situações que levam a nossa vida para afundar. Mas a água não pode ficar constantemente dentro da nossa vida. Amém. Tantos escândalos no meio da igreja, tantas pessoas que às vezes não vão para a igreja por causa de escândalos, porque o crente tem a mania, o cristão, de jogar a culpa, não, culpa primeiro do pecado, é o diabo, né? O diabo às vezes olha assim, eu não tenho nada a ver com isso não, daí é ele, eu não fiz isso não. E joga a culpa do diabo e joga a culpa na nossa condição pecaminosa. Ah, querido, tenha uma vida limpa. Examine-se diariamente. O cordeiro tinha que ser examinado. Não poderia ser cortado naquela noite um cordeiro com defeito. Você tem olhado para a sua vida? Sabe por que muitas pessoas ainda estão em depressão, muitas pessoas com problema na sua vida? Sabe por quê, queridos? Muitas igrejas, que as pessoas são meras figuração. Está ali, mas não tem uma vida transformada, não, porque está ali só para... Não quer o cordeiro, ele quer a Ferrari, ele quer o carrão, BMWzão, Mercedão, Porschezão, nada de errado, amém. Pode ter tudo isso e muito mais, mas não pode ser o principal. A gente vai para a igreja para adorar o Senhor e para buscar a presença dele, querido.
para se examinar. Quantas vezes a gente ora pedindo perdão pelos pecados, gente? Vou falar em espanhol, para não entender isso. Quantas vezes... vezes em espanhol assim não, né? Quantas vezes a gente ora, queridos? Quantas vezes você fecha os seus olhos e fala, Senhor, mostra o que eu tenho cometido, o que eu quero mudar. O que eu tenho feito de errado? Mostra os meus pecados. Eu tinha uma lista, eu vou voltar dessa lista. Acabou ficando no Brasil. Eu tinha uma lista que eu dava na minha carteira, que carteira você não perde. Você perde Bíblia na igreja, perde uma carteira a gente não perde. Fica dentro da minha carteira, aqui dentro, assim. Eu vou voltar a ter ela, eu tenho essa lista no meu e-mail, que é uma lista de pecados. Tudo que é tipo de pecado, que você possa imaginar, tem nessa lista. E muitas vezes a minha oração com Deus era lendo aquela lista. É ouvir algumas coisas, trazer intriga, pecado, murmuração. E na hora o Espírito Santo falando, você fez isso, você fez aquilo, você cometeu esse pecado daqui. Você não devia ter feito dessa maneira, você não devia ter falado com essa pessoa dessa forma daqui. Por quê? Só celebra a Páscoa porque examina o Cordeiro minuciosamente. Querido, tenha como prática orar pelos seus pecados. Às vezes nós oramos pelo quê? Oramos pela prosperidade, pela porta aberta, pela liberação, mas ore pelos pecados também, em nome de Jesus. Orar pelo pecado diariamente, pedindo perdão a Deus, querido. A santidade eu tenho comigo, Júnior. Acho que eu já falei isso para você também, quando começou o namoro abençoado com a Andy. Eu falei justamente isso. Sabe o que é santidade? Santidade é você viver numa casa de vidro, onde todo mundo pode olhar para dentro dela. Vou repetir. Em espanhol. Santidade é você viver numa casa de vidro, onde todos podem olhar para você. Não tem problema, não tem BO com ninguém. Você não tem problema com ninguém, porque você vive em santidade. Ninguém pode acusar, apontar o dedo na sua cara, dizendo, você é isso, você é aquilo, você é safado, você enganou tal pessoa, você mentiu para tal pessoa, você adulterou. Não, santidade é você viver numa casa de vidro, onde todos podem olhar para dentro dela. Isso é santidade. A gente precisa buscar santidade diariamente, querido. Terceiro lugar, como nós comemoramos a Páscoa, preparados para o milagre. É o que está escrito, Êxodo, capítulo 12, deixa sua Bíblia aberta em Êxodo 12, versículo 11. É o que diz assim. Olha esse texto, querido. Não sei se você já ouviu falar sobre esse texto assim, dessa maneira. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Que é a primeira vez sendo instituída a Páscoa. Deus falando da Páscoa para o homem. Como assim? Lombo cingido. Sabe o que é lombo, né? O que é lombo? Não é aquela carne que vende no Seabra, não, que é boa, às vezes assada, né? Lombo é a sua cintura. Lombo cingido, já preparado, com cinto já, com a sua calça já pronta já. Sandália nos pés. Não se andava com sandália dentro da casa. Aliás, aqui não se anda com sandália dentro da casa, né? Aí tira a sandália dentro da nossa casa. Sandália nos pés. E o que mais? Sandália nos pés e cajado na mão. E para comer à pressa. O que é comer à pressa? Quando você come à pressa, você come em pé. Quando você está com pressa, você nem senta para comer, você come de pé já. Come à pressa. Por quê? É a Páscoa. É libertação. O anjo vai passar por cima. É a Páscoa do Senhor. Come à pressa. Querido, isso significa o quê? Uma viagem. O povo tinha que estar pronto já para o milagre que ia acontecer na vida deles. Se preparar para o milagre. Sabe por que você vai comer com sandália nos pés? Não, a gente só vai comer. A gente vai comer na nossa casa, com meu vizinho, igual a célula, todo mundo sentado, conversando, comendo um pouco da palavra e compartilhando com o outro. Não precisa estar preparado. Não. Deus fala, quer celebrar a Páscoa? O Senhor falando. Cajado na mão, nos lombos, cinto nos lombos, vestido já, come à pressa, em pé, já preparado para aquilo que é nessa noite que eu vou tirar vocês da escravidão de 430 anos escravos. Pastor, eu estou 7 meses sofrendo aqui no Egito, quer dizer, Estados Unidos. Eu estou 100 estados aqui no Egito, nos Estados Unidos. Eu estou sofrendo aqui nos Estados Unidos. 430 anos como escravo. Meu Deus. E Deus fala, quer comemorar a Páscoa? Você quer celebrar? Então você vai fazer o seguinte,
cajado na mão, cinto, calça, em pé, preparado para o milagre. Meu Deus. Quer celebrar a Páscoa? Porque se prepare para o milagre. Às vezes a gente vem para a igreja, né? Aleluia, estou preparado, vou receber meu milagre essa semana. E a pessoa não se prepara mesmo. Querido, Jesus passou na sua vida mudando a condição dela. Amém. Ele é o pass-over, ele passou por cima para mudar a nossa condição de vida. Amém. Mas muitas vezes a gente não se apropria dessa verdade espiritual. A gente quer viver uma vida em derrota, lamentando, triste, não se prepara para o milagre. Tem que se preparar para o milagre, meu irmão. Se prepara para o milagre. Em nome de Jesus. Já fica preparado para o milagre. Eu me preparo todo dia. Todo dia eu levanto de manhã. Já estou pronto, Senhor. O que o Senhor vai dar de milagre hoje para a minha vida hoje? Estou preparado já. Tinha uma senhora lá no sertão. Estava sem chover um ano inteiro. Imagina um ano sem chuva, que é normal, lá no Brasil, no sertão. Um ano sem chuva. Uma igreja decidiu fazer uma campanha. Vamos fazer um jejum de 21 dias. Meu Deus. Né? E vai chover aqui no sertão. Aleluia. Fizeram a campanha. Encerramento da campanha, um culto, que seria de manhã, na igreja. Veio uma senhora, maior calor, a senhora veio com capuz, sabe, capuz de chuva, e veio com guarda-chuva na mão. Todo mundo olhando assim, caramba, tia louca, pô, maior calor, tá rachando o chão aqui. Como é que você veio assim, dessa maneira, de capuz e com guarda-chuva? Sabe o que ela falou? Eu falei, vem cá. A gente fez 21 dias de campanha aqui, nós jejuamos, eu já estou preparado para o milagre. Amém. Já estou preparado, vai chover, mas vai chover muito, eu já estou pronta, já com guarda-chuva. E choveu naquele dia, querido. E choveu, caiu a chuva lá no sertão, uma bênção. Por quê? Se preparou para o milagre. Mas às vezes a gente não se prepara, a gente quer bênção, eu quero bênção, Senhor, eu quero bênção, e não se prepara para o milagre. Meu Deus. Você sabe, né, eu era estéril. Eu não podia ter filho, comprovado, médico, tratamento. Não podia ter filho. Deus liberou. Esse é um testemunho que de repente vou botar no Café com o Pastor. No mês que vem eu vou contar mais detalhadamente. E Deus liberou a palavra que eu iria ter um filho. E esse filho ia ser pastor. Está ali o pastor Antônio, está ali atrás sentado. Ia ser pastor, inclusive, ia pregar para a multidão, ia ser bênção. E quando nós dissemos a palavra, foi em São Paulo, eu e a Jacione, a gente foi para Penedo. Chegamos em Penedo, estou lá, estéreo, cara, com assim, atestado de quase óbito, né? Porque não pode ter filho, para mim era um óbito aqui não poder ter filho. Eu não podia ter filho, era estéreo. Aí estou lá, em Penedo, a Jacione entra numa lojinha de roupinha de criança. E lá no Brasil tem o Guia 4 Rodas, né? O Guia 4 Rodas diz quanto é aquela loja que você está entrando. Com um cifrãozinho é baratinho, 2 cifrão já está ficando caro, 3 cifrão você vai quebrar, 4 cifrão morreu, 5º cifrão é inferno, é terremoto. Assim, é o Guia 4 Rodas. E quando eu olhei no Guia 4 Rodas, a loja que a Jacione entrou tinha 7 cifrão, era mais do que 5. Eu falei, meu Deus, a Jacione está entrando na loja de criança, de roupa de criança. Aí eu estou vendo ela assim, já pegando assim uma roupinha bonitinha, amarelinha, né? Uma amarelinha bonitinha assim. Aí eu olhou assim, aqui amor, o que você acha? Eu olhei o preço assim, tinha mais de um zero, assim, né? De alguns zeros, assim, eu falei, Jacione, filha, você esqueceu que eu sou estéril, a gente não pode ter filho. Você está comprando para quê? Não tem aniversário de ninguém, mesmo assim, eu acho que nenhuma criança assim vai conseguir nem usar tão caro que esse negócio aí. Você está comprando isso? Como assim você está comprando isso? Aí a Jacione olhou assim para mim, resposta o único crente lá de casa, né? Ela olhou assim para mim e falou, eu estou me preparando para o meu milagre. Eu estou me preparando para o meu milagre. Eu falei, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu coloco minha vida agora. Por quê? Se preparar, querido, é o que Deus falou, isso foi Deus dando essa determinação. Por que lombo cingido, cajado na mão, comer à pressa, com sandália nos pés, se preparar, já está preparado para o milagre. Então a gente tem que se preparar para o milagre. Amém. Eu tinha uma loja de carro lá no Brasil. Aí tem um carro lá que eu tinha na época. Era só carro, assim, muito caro, carro luxuoso, para não dar problema, o carro que vendia, demorava para vender, mas vendia. Mas tinha um carro lá que estava demorando muito para vender, um carro muito caro. Eu não sei se o Daniel está assistindo, Dani trabalhava lá na loja, sempre assiste os cultos aqui, né, de Orlando. E eu cheguei um dia lá na loja, carro assim, sem vender, não vendia. Esse carro não vendia. Eu falei, Dani,
me dá aqui a ficha de venda. Aí me deu a ficha de venda. Pega o documento, por favor, daquele cidadão ali. Aquele carro que está lá na porta já. Me deu o documento do carro, anotei chassi, placa. Fui fazendo a ficha de venda. Botei o valor que era para ser vendido, 100 e poucos mil, botei o valor que era para ser vendido, botei tudo bonitinho, assinei a ficha e falei, olha, hoje você vende esse carro, a ficha está assinada, você nem suba para pegar a assinatura minha, já está assinado, autorizado você fechar nesse valor, você só vou deixar em branco aqui o nome da pessoa que vai comprar, o endereço dele, que aí já é muita profecia, nome, CPF da pessoa, eu sou pastor, sou profeta, então está aqui direitinho, já está escrito aqui, que eu já estou preparando o meu milagre. No final do dia, Dani chega lá assim, com o olho assim, pastor, vendeu. Você sabia, o cliente te ligou antes. Eu falei, sabe que me ligou? Foi Jesus que me ligou. Eu estou preparando para o meu milagre. Tem coisa que você tem que fazer. Você não é casado? Já compra o seu enxoval já de lua de mel. Essa semana, amor, já vou comprar minha roupa da entrevista para o Green Card. Olha que bela. Essa camisa daqui é a camisa que eu vou usar na entrevista do meu Green Card. Prepara para o seu milagre, querido. É o milagre que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Prepara para o seu milagre. É uma orientação de Deus para nós celebrarmos a Páscoa. Se prepare para o seu milagre. O que você vai se preparar, hein? Já vai comprar o chaveirinho do carro novo, hein? O chaveirinho da casa nova. Já começa a preparar. Vai ter muitos testemunhos aqui. Muitos testemunhos. E, em último lugar, para nós comemorarmos a Páscoa, quem precisa ter o sangue sobre as nossas vidas? É o que está escrito em Êxodo 12, versículo 22. Êxodo, capítulo 12. Versículo 22, diz assim: tomai um molho de sopo, molhai o sangue. Vamos ler o 21 também, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai os cordeiros, segundo as vossas famílias, e molhai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em nossas casas para vos ferir. Até aqui. Aleluia. Meu Deus. Tendo sangue sobre as nossas vidas. Fique imaginando, querido. Pensa comigo. Pense comigo. Deus é o Deus Todo-Poderoso, não é? Deus fez o universo com a sua palavra. Ele falou, haja, houve luz, haja separação entre luz e trevas. Com a sua palavra ele fez tudo. Deus, como um Deus Todo-Poderoso, Felipe, ele não poderia simplesmente chegar e matar os egípcios de uma vez? Poderia, não é, querido? Poderia chegar e matar todos de uma vez. Deus poderia chegar e falar, 430 anos de escravidão, ele não está libertando, a 10ª praga, eu vou matar, vou fazer assim, pum, vou matar geral. Não podia fazer isso, William? Podia fazer, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor. Não precisava matar um cordeiro, tirar o sangue desse cordeiro, tem maior trabalho, né? Tirar o sangue e com um ensopo, que é tipo um negócio assim com... Isso, você entendeu, né? E molhar ali assim, e botar nas vergas da porta, nas ombreiras. Não precisava nada disso. Ele poderia simplesmente fazer assim, morto todos os egípcios. Poderia. Só que tem o seguinte, querido. Ele tinha que saber, Deus precisava ver o coração, inclusive, dos próprios judeus. A Bíblia não diz. Mas certamente tem muito judeu ali que depois de passar por 9 pragas e não ser liberto ainda do Egito, passou pela primeira, não foi, segunda, não foi, terceira. O faraó insistindo em manter eles. Tinha muitos ali que já não criam. Nós precisamos aceitar o sangue. Meu Deus. Se não aceitar o sangue dele na nossa vida, Fernanda, não tem como a gente celebrar a libertação, a Páscoa, a ressurreição. Precisa colocar o sangue na sua vida. O sangue de Jesus é que purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos traz libertação. É o sangue que representa a vida que precisa estar em nós, mas nós precisamos nos apropriar desse sangue.
A gente não se apropria muitas vezes. A gente não se apropria. É o sangue. Mas você precisa aceitar. Como os judeus, que muitos de repente não colocaram na porta, tem muita gente que está na igreja e não aceita esse sangue. Vai na igreja como se fosse uma palestra motivacional. Não, eu vou na igreja que eu recarrego no domingo as minhas baterias para a semana inteira. Não, querido, a gente vem para a igreja para celebrar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz na nossa vida. É para celebração. Aceite esse sangue na sua vida. Na Páscoa, numa sexta-feira, Jesus morreu na cruz, passou o sábado, no domingo ele ressuscitou, para que hoje eu e você aceitasse esse sangue sobre a nossa vida. Amém. Pode diminuir as luzes, por favor. O JP vai estar tocando aqui no teclado, nós vamos orar agora. Aleluia. Queridos, aceite o sangue na sua vida. Sabe como nós aceitamos o sangue? Não saia da igreja. Nós aceitamos o sangue, não saia da célula. Eu aceito esse sangue na minha vida. Eu aceito esse sangue, porque a casa que não tem sangue na porta, o sangue de Jesus, não é mais de um cordeiro. Você não precisa matar um cordeiro e colocar na porta da sua casa aquele sangue. Você precisa ter Jesus na sua vida, aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. É esse sangue que nos cura, é esse sangue que nos liberta, precisa aceitá-lo. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui, querido, para você aceitá-lo, não como uma religião, mas aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o ovo de chocolate, não. A Páscoa é Ele passou, Passover, Ele é o Pessage. Ele passou sobre a nossa vida para nos trazer libertação. Jesus passou, Ele se entregou naquela cruz, Ele foi moído, para que hoje você tivesse vida. Para de viver uma vida morta. Ele quer vida, uma vida. Para de agredir as pessoas da sua família. Você não é isso que o diabo diz que você é. Seja uma pessoa mais amorosa. Muitas vezes agredimos com palavras, até mesmo fisicamente. Isso significa, eu não aceito o sangue dele na minha vida. Eu resolvo pelas minhas próprias mãos. Querido. Ele morreu na cruz. Por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. Aceite Ele hoje, nessa manhã, como seu Senhor e seu Salvador. Ele é aquele que quer mudar a nossa vida. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, nós vamos orar agora. Você que está aqui e você quer entregar sua vida para Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, é hoje o dia que Jesus não é uma religião. Não diz que Jesus fundou uma religião. Não, Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito. Aquele Deus, o Deus que é perfeito, não tem pecado, não tem variação nele. Ele se fez homem, ele se fez Cordeiro, para ir naquela cruz, morrer nela, para que hoje eu e você o reconhecêssemos como o Cordeiro que se entregou para que nós tivéssemos vida. Mas a gente precisa reconhecer, aceitar o sangue dele que foi derramado naquela cruz. E você que está aqui, você quer aceitá-lo, ele como seu Senhor e seu Salvador. Todos nós vamos repetir uma oração. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Todos nós, repita essa oração junto comigo, por favor. Repita essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso a ti como meu Senhor e como meu Salvador. O teu sangue está sobre a minha vida, por isso os meus pecados são perdoados hoje, porque eu tenho a ti, não como uma religião, mas como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Você que está aqui nessa manhã e você deseja entregar sua vida para Ele, você repetiu essa oração hoje pela primeira vez, ou já repetiu outras vezes, mas hoje você tem um desejo, não é uma religião, não estou te convidando para uma religião, mas para você entregar sua vida realmente para Ele ser o sangue que é colocado na sua porta da sua casa todos os dias da sua vida. Mas você precisa aceitar esse sangue. Você que deseja, quando todos estão de olhos fechados, cabeça curvada, faça um sinal com a sua mão, só levante a sua mão e abaixe em seguida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão.
Aleluia. Você que está aqui ainda nessa manhã, você está afastado dos caminhos do Senhor, e você deseja entregar sua vida para o Senhor. Você deseja renovar sua aliança com Deus. É importante. Jesus morreu na cruz por causa da igreja, como diz Efésios 5:25. Você precisa estar em comunhão com a igreja. E você está aqui, você também deseja renovar sua aliança com o Senhor. Levante a sua mão também, abaixo em seguida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todos nos pôr em pé nesse momento. Aleluia. Todos os olhos fechados, orando. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente para me dar um abraço. Os líderes de cela, o Wellington, todo mundo que viu as pessoas levantando a mão, vem com ela aqui na frente também. Pode vir aqui na frente, que eu quero dar um abraço com você. Pode vir aqui, Salsinho, vem aqui comigo. Isso, pode vir você também. Olha que benção. Pode vir todo mundo aqui à frente que levantou a mão. Glória a Deus, que benção, que benção. Você também levantou a mão, Rebeca? Que benção. Você é o primeiro, só porque nasceu numa casa de pastor, não significa que você não precisa aceitar. Isso, pode vir mais para frente aqui, Diego, por favor. Isso. Glória a Deus. Pode vir aqui, Celso também. Glória a Deus. Cadê o pessoal da igreja aqui? Cada um homem, o pessoal líder, Rodrigo, vou estar abraçando o pessoal aqui. Aproveita, querido, vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você não quer ir na frente comigo, não? Se a pessoa de repente precisar. Pergunta se a pessoa de repente não está na igreja. Aí vem junto com ela também, traz ela para cá. Estenda sua mão em direção para cá, queridos. Isso, glória a Deus. Estenda sua mão em direção para cá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por essas vidas que aqui estão, que são preciosas, Pai, são tuas. A tua palavra diz que aquele que vai a ti, de modo algum o Senhor lançaria fora. São teus, Pai. Guarda os teus filhos, que são preciosos, Pai. Eles aceitam o teu sangue que foi derramado na cruz, na Páscoa, numa sexta-feira da paixão, para que hoje eles tivessem vida em ti. Guarda-os, Pai, cobre com teu sangue a vida deles, perdoa os pecados, Pai, escreve o nome dos teus filhos no livro da vida, para que um dia possamos estar juntos na eternidade te adorando. São teus, Pai, fazem parte agora da tua igreja, em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra na vida deles. Será uma semana de milagre, um mês de abril, de bênçãos diante da tua presença. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor por isso.